Gostaríamos de, neste dia, saudar os amados irmãos com a bendita e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o dia de hoje, temos como tema Vida Plena com Cristo. Mas antes de entrarmos na nossa meditação e reflexão em torno do tema, gostaria que pudéssemos ter um momento de oração. Oremos. Pai, no nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por este dia que se chama por hoje. Graças te damos, Pai das luzes, pelo dom da vida, a graça da salvação, pela tua bondade e as tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. Pai das luzes, queremos pedir que a tua graça se manifeste neste momento, Senhor, que vamos meditar em torno da tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, ilumina-nos, Senhor, e traz entendimento e discernimento em torno da tua palavra. Pai das luzes, que o nosso coração possa ser um terreno fértil onde a tua palavra possa germinar e trazer fruto para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, a todos nós neste momento em que vamos transcorrer acerca da tua palavra e que nós possamos nos edificar com base na tua palavra. Santo de Israel, pedimos que a presença do teu Espírito Santo seja conosco, Senhor, neste momento em que vamos fazer a meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, queremos assim orar e te agradecer. Amém. Amados irmãos, conforme disse, temos como tema para o dia de hoje, Vida Plena com Cristo. E este tema tem como base as palavras que foram expressas por Jesus em João capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A vida cristã, amados irmãos, tem como maior referencial e centro o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava, neste contexto, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos e falava acerca do seu relacionamento que desejava ter com o homem, traduzido numa união íntima e frutífera. Neste contexto, Jesus proferiu essas palavras, as quais servirão de base para a meditação do tema Vida Plena com Cristo. E neste versículo faremos a menção de 4 aspectos essenciais colocados por Jesus, que são o padrão de uma vida cristã completa. O primeiro aspecto está logo relacionado com o início do versículo, onde Jesus afirma: se vós estiverdes em mim. Esta é uma condição que Deus deseja que todo o ser humano se submeta, uma condição de sujeição ao jugo de Cristo, de reconciliação e de relacionamento com a sua criação, neste caso concreto com o homem, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Esta imposição da condição e a sua aceitação nos remete para determinada postura e benefícios que estamos sujeitos a observar e a usufruir ao longo de toda a nossa jornada na Terra. E quando nós dissemos ou afirmarmos, quando Cristo afirma: se vós estiverdes em mim, e nós elencamos aqui um conjunto de atitudes e postura que Cristo deseja que nós estejamos alinhados e que são manifestos na sua palavra. Cristo, através da sua palavra, nos dá orientação de que postura é essa que nós assumimos quando ele diz: se vós estiveres em mim. A primeira questão que nós nos deparamos tem a ver com o fato de nós aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim como nós verificamos em Romanos capítulo 10, nos versículos 9 e 10, e em que a própria palavra nos remete para esta questão da confissão, da nossa confissão
torno de Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Diz assim a palavra: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Entendemos que este é o princípio base da vida plena com Jesus Cristo. E em virtude desta nossa confissão, nós nos transformamos, nos é dada a graça de sermos feitos filhos de Deus, conforme está expresso em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Também dentro deste conjunto, dentro desta afirmação de Jesus, se vós estiverdes em mim, nós também observamos que há como benefício desta afirmação é o fato de já não haver mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dá esta clareza em torno desta posição que nós assumimos quando nós estamos nesta vida plena com Cristo. E Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Na sequência deste versículo, nós podemos ver que também a vida plena com Cristo significa que nós deixamos de ser conduzidos pelas obras da carne, mas nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito de Deus. E nós verificamos isso em Romanos capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Mateus capítulo 4, versículo 1, nos dá também, nos dá o exemplo de Jesus, em que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e passou por aquela situação da tentação da tentação no deserto, e teve aquele período de 40 dias e 40 noites de jejum, e depois, no final desse período, acabou por ser tentado. Mas isso foi tudo conduzido pelo Espírito de Deus. E outro aspecto que é manifesto nesta afirmação de Jesus: se vós estiverdes em mim, é nós manifestarmos o fruto do Espírito Santo. Nós podemos ver a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que neste versículo está elencado, está arrolado aquilo que é o fruto do Espírito Santo nessas suas acepções, conforme a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós podemos ver que esse é um conjunto de assuntos que Cristo traz para para a nossa vida, e dos quais nós consideramos que estão intimamente ligados a esta questão que Cristo diz: se vós estiverdes em mim. O segundo aspecto que nós verificamos neste versículo de João, capítulo 15, versículo 7, está relacionado com as minhas palavras estarem em vós. E nós verificamos também neste versículo que a palavra de Deus é fundamental e imprescindível na vida cristã. Não existe vida cristã sem obediência à palavra. Através dela nós conhecemos a vontade,
os planos e os propósitos de Deus. Ela é inerrante e infalível. Assim, estando nós em Cristo, somos motivados, impulsionados, exortados a guardar a palavra. João capítulo 14, versículo 15, diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, primeira questão que está relacionada com este aspecto de as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus estarem em nós, está relacionada com guardar a palavra. E também temos relacionado com esta questão o meditar na palavra. Além de nós guardarmos a palavra, nós temos que ter o hábito de meditarmos constantemente na palavra, porque a palavra é essencial, fundamental, imprescindível na nossa vida com Cristo. Nós temos que meditar na palavra porque através da meditação da palavra nós conhecemos aquilo que é o pensamento de Deus acerca da nossa vida. Nós temos a informação relacionada com a vontade de Deus com a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz em Salmos, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8, também nos informa: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Também nós somos exortados a desenvolver a fé pela meditação da palavra, pelo ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 também nos traz esse entendimento, esse entendimento de qual é a nossa postura em relação à palavra. A palavra, por ela nós podemos desenvolver a nossa fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós somos exortados a desenvolver a fé cristã através da meditação da palavra. Procuramos também ter orientação através da palavra. Salmos capítulo 119, versículo 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas também, na sequência de nós desenvolvermos a nossa fé, meditarmos a palavra e guardarmos a palavra de Deus, neste caso, somos exortados a agir em conformidade com esta mesma palavra. E Josué capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, significa que nós temos que agir em conformidade com a palavra. Depois de conhecermos essa palavra, depois de meditarmos nessa palavra, nós temos que agir em conformidade com esta palavra. E também a palavra, quando Jesus que as minhas palavras estiverem em vós, nós também podemos entender que Jesus nos queria transmitir questões essenciais que estão na palavra, como questões ligadas à santificação e à purificação do nosso caminho através da palavra. Salmos 119, versículo 9, nos diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Significa que pela palavra nós podemos purificar e santificar-nos através da palavra. Também pela palavra nós podemos procurar a sabedoria e o conhecimento.
Provérbios capítulo 1, versículo 7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. E Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jesus vai decorrendo neste capítulo 15 e no versículo 7 de João, vai, depois de ter dito: se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, Cristo segue informando, dizendo neste mesmo versículo que depois destas condições, depois desta condição, ele diz que se nós podemos pedir tudo o que quisermos. E nós vemos a beleza da vida cristã nesta forma que Cristo deseja que nós nos relacionemos com Ele. Cristo não só impõe condições para nós nos relacionarmos com Ele, mas Ele permite que nós possamos entrar em intimidade com Ele. Ele permite que nós possamos apresentar a nossa causa a Ele. Se no primeiro instante deste versículo, Cristo requer de nós uma postura, um posicionamento em função daquilo que Ele nos apresenta. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, num segundo momento Cristo já abre espaço para nós apresentarmos a nossa causa, as nossas inquietações, as nossas preocupações. E a palavra de Deus nos exorta para nós entrarmos com confiança no trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Neste caso concreto, a palavra de Deus nos exorta a orar sem cessar. Assim diz 1 Tessalonicenses, versículos 17 do capítulo 5. E Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E Deus nos dá esta oportunidade de nós apresentarmos as nossas petições diante dele. E Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz a palavra de Deus assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, significa que nós podemos entrar com esta confiança na presença do Senhor. Se nós estivermos em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em nós, nós temos essa confiança. Nós podemos entrar com essa confiança diante da presença de Deus e pedir tudo o que quisermos, segundo Cristo nos diz aqui no versículo 7 de capítulo 15 do livro de João. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos ir com esta confiança diante da presença de Deus. E 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Significa isto que as nossas petições, quando nós fazemos as nossas petições ao nosso Deus, quando nós apresentamos as nossas petições a Cristo, nós temos que ter um entendimento de que elas devem ser feitas segundo a vontade de Deus. Aí nós temos a plena convicção que se fazemos uma petição segundo a vontade de Deus, nós temos essa plena convicção de que Cristo ouve essa petição e Cristo responde a essa
petição. Daí é importante quando Cristo informa: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, significa que há um pleno conhecimento da nossa parte de qual é a vontade de Deus, de quais são os propósitos de Deus expressos na sua palavra. É importante, amado irmão, que nós possamos conhecer esta vontade de Deus através da reflexão, meditação da palavra, através da oração. Nós temos que conhecer esta vontade de Deus, para que quando nós fizermos as nossas petições, nós possamos fazer petições segundo a vontade de Deus, assim como está expresso aqui neste versículo que acabamos de ler em 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É importante nós conhecermos a vontade a vontade de Deus que está expressa na sua palavra, para termos o cuidado e de fazermos petições segundo a vontade. Também as nossas petições devem ser feitas com humildade. A palavra nos exorta sempre a nos dirigirmos com humildade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma postura que nos é exigida por Cristo. Nós temos que ter essa postura humilde. As nossas petições não são colocadas diante da presença de Deus com soberba, com arrogância, mas com humildade. Crendo nós que Deus é poderoso para poder responder cada uma delas segundo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. E nós também somos exortados a pedir com fé. É imprescindível que a fé se manifeste quando nós nos dirigimos ao nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que ter esta plena convicção de que Cristo ouve as nossas petições, de que Deus galardoa sempre que nós o buscamos com sinceridade, com humildade, com conhecimento da palavra. Nós temos que ter esta certeza, esta convicção, a fé de que Ele nos ouve e de que Ele é poderoso para responder às nossas petições. Porque nós estamos buscando a face do Senhor e fazendo as nossas petições segundo a sua vontade. E nós temos que ter esta convicção de que Cristo responderá às nossas petições. Por isso que ele diz aqui no versículo 7 de João capítulo 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós temos que ter essa certeza, esta convicção. Se assim Cristo diz, se assim Cristo prometeu, Ele claramente irá responder às nossas petições. Nós temos que ter essa certeza, assim como diz a palavra do Senhor. O que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos, assim como diz a palavra em Mateus capítulo 21, versículo 22. É importante compreender de que quando nós fazemos essa petição ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender, conforme diz a palavra, um dos aspectos que vai descer logo é a paz de Deus. A paz de Deus irá se manifestar quando nós estivermos alinhados com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estivermos fazendo
petições segundo a vontade de Deus, a paz de Deus vai descer sobre nós. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós temos que apresentar as nossas petições diante de Deus com ações de graças, súplicas e oração. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas. Assim como diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Temos que ter essa convicção de que Deus vai nos abençoar, conforme está lá expresso em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Se nós procurarmos ouvir a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos e fazer conforme está na palavra do Senhor, nós temos que ter essa convicção de que Deus irá manifestar a sua bênção para conosco. Aquela bênção, como diz em Provérbios capítulo 22, capítulo 10, versículo 22, que Deus irá manifestar aquela bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Importa realçar de que Deus ele é poderoso para nos abençoar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20, nos dá essa convicção, essa certeza. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amados irmãos, nós, através deste versículo 7 de João capítulo 15, nós podemos compreender aquilo que é o desejo de Cristo, aquilo que Cristo deseja para o homem, aquilo que Cristo deseja para a vida do homem. Como é que Cristo quer se relacionar com o homem? Vida plena com Cristo se traduz num estilo de vida em que nos submetemos, em que o amado irmão se submete ao senhorio de Jesus Cristo e aceita ser conduzido pelas suas boas novas. No seu relacionamento com o homem, Jesus estabelece condicionalismo que é prioritário, fundamental, essencial e central dentro do relacionamento com ele, que se traduz nestas palavras que ele disse neste versículo 7 do capítulo 15 do livro de João. Nós estarmos neles e a sua palavra estar em nós. A aceitação e obediência a esse padrão nos conduz à intimidade com Deus e, consequentemente, atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Tendo nós essa consciência e agindo com base nela, Deus se alegrará em ouvir e responder ao nosso clamor, súplica e oração, pois nós teremos compreendido que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amado ouvinte, amado irmão, queria terminar deixando estes versículos que estão no livro de Números, capítulo 6, a partir dos versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amado ouvinte, nós somos exortados por Cristo a termos esta vida cristã completa, esta vida cristã plena com o nosso Senhor. Não segundo um padrão humano, mas segundo o padrão
de Cristo, o qual nós podemos ver refletido nestas palavras que ele próprio disse neste versículo 7 do livro de João, capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amado irmão, para terminar esta meditação e reflexão da palavra, gostaria de orar para terminar este momento de meditação da palavra. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor e pela forma como tu nos conduziste neste momento da meditação da palavra. Senhor, que tu possas frutificar esta palavra em nós, que esta palavra possa operar em nós para aquilo na qual tu estás enviando. Senhor, que ela possa produzir fruto e que possa ser um fruto para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, a todos quantos tiveram oportunidade de ouvir esta mensagem e que todos possamos nós crescer na tua graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus, queremos assim orar e te agradecer. Amém. Amado irmão, que Deus rica e abundantemente lhe possa abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.